Há um silêncio ensurdecedor que ecoa através das eras, um segredo sussurrado de geração em geração, oculto nas dobras da nossa própria psique. É a linguagem das feridas invisíveis, as marcas indeléveis gravadas em nossos espíritos ainda tenros, moldando silenciosamente a tapeçaria de nossas vidas. Essas feridas não sangram visivelmente, mas sangram em cada relacionamento, em cada decisão, em cada suspiro hesitante de autoconfiança. Elas são os fantasmas de infâncias não resolvidas, os legados de dores esquecidas, mas jamais apagadas. E se eu lhe dissesse que a chave para desbloquear uma vida de autenticidade, liberdade e alegria inabalável reside em desenterrar essas memórias enterradas? E se a cura não fosse uma busca por uma perfeição inatingível, mas sim um retorno compassivo às versões mais vulneráveis de nós mesmos? Este não é um conto de fadas fantasioso, mas uma jornada profundamente pessoal, uma exploração corajosa das profundezas da alma humana, guiada pela sabedoria visionária de Carl Jung, um farol de luz nas vastidões do inconsciente. Poucos ousam se aventurar nas sombras da própria história, preferindo a familiaridade da dor, conhecida à incerteza da cura desconhecida. No entanto, é precisamente nesses recessos escuros que aguarda o potencial para uma transformação radical. Pois, como Jung sabiamente observou, até que você torne consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Este vídeo é um convite para romper as correntes do destino e abraçar o poder de reescrever sua história, de se libertar das amarras do passado e se tornar o autor autêntico de seu próprio futuro. Imagine-se diante de um espelho, não vendo apenas o rosto familiar do adulto que você se tornou, mas vislumbrando, nas profundezas de seus olhos, os rostos de todas as versões de si mesmo que já foram. A criança assustada que buscou refúgio no silêncio, o adolescente rebelde que desafiou as expectativas, o jovem adulto que se perdeu em meio a sonhos desfeitos. Todas essas partes residem em você, sussurrando suas histórias, esperando serem reconhecidas, validadas e amadas. Este vídeo não é uma panaceia mágica, nem um manual de autoajuda superficial. É um mergulho profundo nas complexidades da psique humana, uma jornada guiada pelos princípios atemporais da psicologia junguiana. Vamos explorar as feridas mais comuns que se formam na infância: o abandono, a traição, a humilhação, a injustiça, a rejeição. Mas, mais importante, vamos descobrir as ferramentas para curá-las, não com meras afirmações ou pensamentos positivos, mas com uma compreensão profunda, uma compaixão inabalável e um compromisso inabalável com sua própria jornada de cura. Carl Jung, um gigante no campo da psicologia, não era um mero observador da mente consciente, mas um explorador corajoso das profundezas do inconsciente, o vasto reservatório de memórias, emoções e arquétipos que moldam nossa experiência humana. Ele entendeu que o que somos hoje não é simplesmente o produto de nossas decisões conscientes, mas também o resultado das experiências, traumas e feridas da criança que fomos um dia. Dentro de cada adulto reside uma criança interior, uma presença vibrante e poderosa, que carrega as marcas indeléveis de nossas primeiras experiências. Essa criança pode ter sido ferida, negligenciada, abandonada ou traída, e suas feridas não cicatrizadas continuam a influenciar nossos pensamentos, emoções e comportamentos na idade adulta. Podemos nos encontrar repetindo padrões destrutivos em nossos relacionamentos, sabotando nosso sucesso ou lutando contra sentimentos inexplicáveis de ansiedade, medo ou tristeza. Jung acreditava que a chave para a cura reside em reconhecer e abraçar essa criança interior ferida, em retornar ao passado com compaixão e compreensão, em dar voz às experiências que foram silenciadas por muito tempo. Não se trata de culpar nossos pais ou cuidadores pelas feridas que carregamos, mas de assumir a responsabilidade por nossa própria cura, de nos tornarmos os pais amorosos e atenciosos que sempre precisamos. A jornada para curar a criança interior não é fácil, mas é profundamente gratificante.
Requer coragem, vulnerabilidade e uma disposição de enfrentar as partes mais sombrias de nós mesmos. Mas ao fazê-lo, podemos desbloquear um potencial inexplorado de alegria, criatividade e autenticidade. Podemos nos libertar das correntes do passado e abraçar uma vida de liberdade e propósito. Então convido você a se juntar a mim nesta jornada de cura, a explorar as profundezas de sua própria alma e a descobrir o poder de se tornar o adulto amoroso e atencioso que sua criança interior sempre precisou. Este não é um caminho fácil, mas é um caminho que vale a pena percorrer. Um caminho que o levará a uma vida de autenticidade, liberdade e alegria inabalável. Existem feridas que a alma carrega, invisíveis aos olhos, mas sentidas na carne do espírito. Cicatrizes que não sangram externamente, mas que moldam como amamos, como confiamos, como nos permitimos ser vulneráveis. Estas feridas, muitas vezes esquecidas ou ignoradas, foram plantadas no terreno fértil da infância, quando a crença na segurança do mundo e na infalibilidade dos adultos era inabalável. Este vídeo é dedicado a você, que ainda sente o peso dessas dores e anseia por libertação. Carl Jung, um dos mais luminosos exploradores da psique humana do século XX, dedicou sua vida a decifrar os enigmas da alma. Ele não se contentou em observar o presente, mas mergulhou nas origens, nas raízes primordiais da infância. E ali nas profundezas do ser Jung, desvendou um segredo transformador. O que somos hoje é o resultado não apenas de decisões conscientes, mas também da criança que fomos, das experiências vividas, das necessidades não satisfeitas e dos silêncios impostos pela sobrevivência. Permaneça conosco até o final deste vídeo, pois você não apenas compreenderá as raízes da sua dificuldade em confiar ou da sua tendência a sabotar a própria felicidade, mas também descobrirá como curar estas feridas. Não oferecemos frases vazias ou soluções mágicas, mas sim um guia prático, baseado nos ensinamentos de Jung, que o conduzirá passo a passo, da compreensão à ação, para iniciar um processo de verdadeira transformação. Você não está quebrado, apenas ferido. E esta distinção é fundamental. Estar quebrado implica irreparabilidade, enquanto estar ferido significa ter o potencial para a cura. Curar não é reviver a dor do passado, mas retornar a ele com as ferramentas do presente para resgatar a parte de você que ficou presa no silêncio, na confusão, no abandono, na raiva, no medo. Você já se questionou sobre a origem das suas reações inexplicáveis? Por que a rejeição o enfurece ou a tristeza o invade quando se sente ignorado? Jung ensinava que em cada adulto reside uma criança que se lembra. E esta criança, mesmo que a mente consciente a tenha esquecido, guarda memórias emocionais reprimidas, experiências não integradas. Hoje, olharemos para esta criança, não para julgá-la ou culpar alguém, mas para reconhecê-la. Pois, como Jung afirmava, o que não se reconhece, se repete. Muitos dos seus conflitos atuais, em relacionamentos, autoestima e na vivência do presente, não são erros novos, mas ecos de antigas feridas que ainda supuram internamente. Ao longo deste vídeo, eu o conduzirei por um caminho de profunda compreensão, revelando as feridas mais comuns da infância: o abandono, a traição, a humilhação, a injustiça e a negação da individualidade. Com os ensinamentos de Carl Jung como nosso farol, ajudá-lo-ei a dar nome, forma e, acima de tudo, significado a estas dores. Jung acreditava que as chaves para a nossa cura se escondem no inconsciente e que, ao iluminar o que está oculto, podemos recuperar o poder que um dia entregamos por medo, dependência ou necessidade de sobreviver. A infância pode ter sido o berço de muitas sombras, mas também pode ser o lugar onde você reencontrará a sua luz. Não se preocupe se sua infância parece ter sido boa. As feridas nem sempre resultam de traumas evidentes. Às vezes elas nascem do silêncio, da presença física, mas a ausência emocional de uma mãe, de um pai que provê, mas não abraça, de uma família que nunca gritou, mas também não soube escutar. As feridas
nem sempre são visíveis, mas são sempre transformáveis. O conhecimento que você adquirirá neste vídeo tem o poder de iniciar a sua cura, e enfatizo iniciar, pois a cura não é um ato instantâneo, mas um processo profundo, íntimo e contínuo. É um retorno à origem com respeito, amor e compaixão. Se você decidir embarcar nesta jornada de volta à sua infância, guiado pelos ensinamentos de Jung, você não apenas transformará o seu presente, mas também libertará o seu futuro da repetição de um passado que não escolheu. Ninguém nos ensinou a curar, apenas a suportar, a sermos fortes, a ignorar a dor, a superá-la com frases como "já passou, não foi nada demais" ou "isso foi há anos". Mas o que o corpo não esquece, a alma também não. Se suas reações emocionais ainda ecoam a voz de uma criança ferida, então é hora de agir. Você não merece viver a partir da ferida, mas sim a partir da liberdade. Este não é um vídeo comum, mas um espaço seguro para a sua alma. Um lugar onde você pode começar a olhar para dentro, sem medo, acompanhado por um guia, sabendo que você não está louco, nem exagerando, nem é fraco. Você é humano, e os humanos, como Jung ensinou, curam quando aceitam a sua sombra e abraçam a sua criança interior. Faço-lhe uma promessa: se você permanecer aqui, se escutar com o coração aberto, se permitir sentir, compreender e recordar, algo dentro de você mudará. Talvez não de imediato, mas em algumas horas, em alguns dias, quando você reagir de forma diferente a algo que antes o magoava, você perceberá que essa criança não está mais tão sozinha. O que aconteceu na sua infância não foi culpa sua, mas curar essa parte de você é a sua responsabilidade. Enquanto você continuar culpando os outros pela sua dor, você continuará entregando a eles o seu poder. Este vídeo é precisamente para ajudá-lo a recuperar esse poder, com uma base sólida, com sabedoria psicológica profunda e com exercícios práticos que você pode começar a aplicar hoje. Carl Jung nos lembrava que não há consciência sem dor, mas também afirmava que o sofrimento desnecessário desaparece quando você deixa de resistir ao que aconteceu e começa a integrá-lo. Hoje, vamos parar de resistir. Hoje, vamos iluminar o que ainda dói. E neste ato, você encontrará uma nova forma de caminhar pela vida. Mais livre, mais forte, mais você mesmo. Este vídeo é valioso, não por lhe dizer o que pensar, mas por convidá-lo a pensar consigo, a dialogar com o que você foi, a se permitir chorar se necessário e a celebrar quando se reconhecer pela primeira vez em muito tempo. E isto vale mais do que qualquer outro tipo de sucesso. Convido-o a não escutar este vídeo com a mente, mas com a alma. Não se apresse em entender tudo, apenas permaneça aqui, sinta, respire. Permita-se escutar a história que você mesmo esqueceu de contar, pois sua história precisa ser ouvida, mesmo que seja apenas por você. As palavras que você ouvirá aqui não buscam apontar culpados, mas sim recuperar sua responsabilidade emocional. Não querem vitimizá-lo, mas sim dar-lhe ferramentas, pois quando você compreende por que reage como reage, você começa a ter opções. E é aí, exatamente aí, que nasce a sua liberdade. Jung nos ensinou que tudo o que negamos em nós se manifesta fora como destino. Em outras palavras, o que você não cura, você repete. E se você não repetir, seus filhos, seus parceiros, seus vínculos o herdarão. Este vídeo não é apenas por você, mas por todos que o cercam, pelas versões futuras de você que merecem uma vida mais leve. Este processo pode ser doloroso, mas não tema. A dor que cura é diferente da dor que destrói. A primeira limpa, transforma, ordena. Juntos, atravessaremos esta dor com amor, consciência e compaixão, para que ao olhar para trás, você possa dizer: está curado porque finalmente entendi. Curar a infância não é esquecer, mas lembrar com consciência. É olhar para a criança que você foi e dizer a ela: você não está mais sozinha, agora eu te cuido. E isto, embora pareça pequeno, pode mudar sua vida inteira. Pois quando a criança interior se sente vista, o adulto pode finalmente descansar. Ao final deste vídeo,
você não apenas terá aprendido como curar as feridas da sua infância, mas também como honrar o que viveu sem que isso continue a condicioná-lo. Aprenderá a soltar sem esquecer, a perdoar sem justificar, a reconstruir-se sem perder a sua essência. Carl Jung afirmou: até que você torne consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Esta frase é a bússola que nos guiará nesta jornada. Muitas das decisões que tomamos hoje, os vínculos que escolhemos e as emoções que transbordam sem explicação, são expressões de partes de nós que continuam a agir a partir de um canto inconsciente, sem terem sido reconhecidas ou curadas. Curar as feridas da infância, segundo Jung, começa por trazê-las à luz da consciência. A primeira grande ferida que exploraremos é a do abandono. Esta pode ter surgido não apenas pela ausência física de uma figura parental, mas também pela ausência emocional. Um pai ou uma mãe podem estar presentes, mas ainda assim não nos ver, não nos escutar, não se conectar com as nossas necessidades internas. Jung nos ensinou que a criança que não foi vista na sua essência cresce sentindo que deve fazer algo para merecer amor. Esta é a raiz de muitos relacionamentos codependentes na idade adulta. Faça este exercício agora mesmo. Feche os olhos por um instante e lembre-se de uma situação na sua infância em que você precisou de consolo e não o recebeu. Quantos anos você tinha? Onde você estava? O que você precisava dizer? Permita-se sentir este momento sem se julgar. Depois, escreva nos comentários ou no seu caderno pessoal: hoje reconheço que eu precisava de... Complete a frase. Este exercício abre a porta para o diálogo com a sua criança interior. Outra ferida profunda é a da humilhação. Esta ocorre quando, durante nossa infância, fomos expostos, comparados, ridicularizados ou castigados por mostrar vulnerabilidade, por chorar, por ter medo ou por pedir atenção. Jung dizia: a alma sofre quando é obrigada a negar a sua natureza. Cada vez que nos ensinaram que sentir era ruim, uma parte da nossa alma se fragmentou. Curar esta ferida implica recuperar a dignidade que nos foi retirada quando mal estávamos aprendendo a ser. A ferida da traição nasce quando uma figura que deveria nos proteger quebra a nossa confiança. Pode ser uma promessa não cumprida, um segredo traído ou até mesmo um gesto que quebrou a nossa segurança emocional. Jung explicava que a sombra se constrói com aquelas experiências que reprimimos para não sofrer. A traição muitas vezes obriga a criança a reprimir o seu desejo de confiar. Na idade adulta, isto se manifesta como hipercontrole, desconfiança crônica e dificuldade em delegar. Pergunte-se: você se lembra de alguma promessa que lhe fizeram e que nunca foi cumprida? Que parte de você morreu naquele dia? Escreva uma carta sem enviar para essa pessoa, como se você tivesse 5 anos novamente. Não pare, apenas escreva. Depois de terminá-la, leia-a em voz alta. Permita-se chorar se precisar. Esta carta não é para o outro, mas para você. É a sua forma de se dizer que o que você viveu foi real. A quarta ferida é a da injustiça. Esta surge quando o ambiente era autoritário, frio ou inflexível, quando nos exigiram ser perfeitos, quando não nos permitiram falhar, brincar ou errar sem castigo. Jung dizia: não se alcança a iluminação imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E esta escuridão muitas vezes começa na infância, quando somos obrigados a reprimir o espontâneo e natural para nos encaixarmos em moldes que nunca foram nossos. Às vezes, a ferida não tem uma cena específica, mas é difusa. É feita de pequenas omissões, de olhares que não estavam lá e de abraços que não chegaram. Jung falava da criança divina que todos carregamos dentro de nós. Mas esta criança divina, quando não é nutrida, se torna uma figura esquecida, sepultada pelo adulto funcional, que sorri por fora e chora por dentro. Curar significa voltar a buscá-la, tirá-la do exílio e perguntar: o que você precisa de mim hoje? Faça isso agora. Procure uma fotografia sua da infância. Olhe para ela por alguns minutos. Observe seus olhos, sua postura e sua energia. Depois,
escreva no seu caderno ou nos comentários. Hoje eu te prometo que, completando esta promessa com o que você precisa se dar: tempo, respeito, descanso, cuidado, amor. Este é um pacto, e os pactos consigo mesmo, quando honrados, começam a reparar o que os outros quebraram. A quinta ferida é a negação da individualidade. Jung acreditava profundamente no processo de individuação, esta jornada da alma rumo à sua autenticidade. No entanto, muitos de nós crescemos em ambientes onde ser diferente era punido, onde as nossas ideias eram invalidadas e onde a nossa criatividade era corrigida antes de florescer. E o que fizemos então? Adaptamo-nos, fomos o que esperavam. E neste ato perdemos a nossa forma. Pense agora, quais coisas você fazia quando criança que depois abandonou para agradar aos outros? Você desenhava? Sonhava com algo? Tinha ideias estranhas que o fizeram calar? A criança que foi obrigada a se encaixar se torna o adulto que esquece quem é. Jung foi claro. Ser você mesmo é o mais aterrorizante e também o mais libertador que você pode fazer. Recuperar esta essência é parte do processo de cura. Muitos adultos carregam hoje uma angústia crônica que não conseguem explicar. Dormem mal, sentem-se vazios e temem ser abandonados sem razão aparente. Sabe por quê? Porque a sua criança interior ainda está esperando ser resgatada. Jung dizia que curar não é mudar o passado, mas ressignificá-lo. E ressignificar é voltar, observar com olhos novos e decidir agir diferente. Vamos fazer algo agora. Quero que você feche os olhos e visualize uma sala vazia. Dentro dela está a criança que você foi. Ela está sentada esperando. Aproxime-se em sua mente, sente-se ao lado dela, não diga nada, apenas a abrace. Diga com sua presença: eu estou aqui. Esta simples imagem pode abrir um canal emocional tão profundo que a mera visualização se torna um ato reparador. Faça isso todas as noites durante 7 dias e observe como muda a sua forma de falar consigo mesmo. Jung não nos ensinou a curar de forma linear. Ele falava de ciclos, símbolos e sonhos, de olhar além do comportamento visível para encontrar a verdade por trás da máscara. Pois sim, todos usamos máscaras, e muitas vezes estas máscaras são heranças da infância, a do forte, a do engraçado, a do perfeito, a do salvador. Mas o que há por trás dessa máscara? Quando você consegue tirá-la por um momento e se permitir ser você, vulnerável, confuso e autêntico, algo dentro de você descansa, e neste descanso começa a cura. Curar não é fazer mais, mas soltar o esforço de ser o que você nunca foi. Jung dizia que cada um de nós deve encontrar o seu próprio caminho, e por isso, o que lhe oferecemos aqui não são receitas, mas ferramentas, convites e portas. No entanto, a decisão de entrar é sua, e cada porta que você atravessa o leva um pouco mais perto de você. Agora, quero que você faça este exercício nos comentários. Complete a frase: hoje decido deixar de carregar com... escrevendo aquilo que já não lhe pertence, expectativas alheias, culpas herdadas, máscaras impostas ou traumas que não são seus. Escrevê-lo é o primeiro passo para soltá-lo. Cada ferida que você traz desde a sua infância pode se tornar uma fonte de poder se você decidir atravessá-la com consciência. Jung o explicou de forma magistral. Não há transformação sem dor. Mas também disse: o encontro consigo mesmo é o mais solitário, mas também o mais enriquecedor de todos. Você está aqui porque está pronto. Talvez não soubesse, mas está pronto para deixar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Este vídeo é apenas o começo. As feridas da sua infância não o definem, mas revelam-no. E quando você aprende a vê-las com clareza, elas deixam de o controlar e tornam-se parte da sua história, não da sua prisão. Se este vídeo o comoveu, se algo dentro de você despertou, deixe nos comentários a frase: hoje decido abraçar a minha criança interior. Faça isso com orgulho, com força. Que este comentário não seja apenas uma frase, mas a sua declaração de início, o seu grito de consciência e o seu primeiro passo rumo à liberdade emocional.
Carl Jung sabia que a alma humana não se cura com teorias, mas com símbolos. Por isso, introduziu o conceito do si mesmo como uma totalidade que vai muito além do ego. Curar as feridas da infância para Jung não significava simplesmente se sentir bem, mas integrar as partes fragmentadas da alma em uma única consciência unificada, onde já não há divisão entre o que você é e o que você acha que deveria ser. O que dói não é apenas o que nos fizeram, mas o que decidimos que isso significava sobre nós. Uma criança que foi abandonada não sente apenas dor pela ausência, mas também gera uma conclusão. Eu não valho o suficiente para que fiquem. Esta interpretação se instala como uma verdade interna, e a partir daí, constrói vínculos futuros. Jung insistia que a verdadeira cura não era apenas emocional, mas cognitiva e simbólica. É questionar o que acreditamos sobre nós mesmos por causa do que nos fizeram acreditar. Um dos conceitos mais poderosos de Jung é o do arquétipo da criança ferida. Ele não o via como uma simples metáfora, mas como uma realidade viva no inconsciente coletivo. Todos carregamos dentro de nós esta criança que um dia fomos, que ainda sonha, que ainda espera e que ainda teme. Enquanto esta criança não for escutada, a ferida segue ativa, mesmo que o adulto se vista com trajes de sucesso ou máscaras de independência. Você já se perguntou por que se sabota quando algo vai bem? Por que se afasta de quem o ama? Por que foge quando alguém se aproxima demais? Jung explicaria assim: porque a sua criança interior ainda não acredita que o amor é seguro, porque a ferida não entendeu que já não é necessário se proteger. O inconsciente não obedece ao tempo, mas à emoção não resolvida. Por isso repetimos padrões, não por teimosia, mas por lealdade ao trauma. Freud, embora tivesse uma visão mais centrada na sexualidade infantil, também compreendeu que os primeiros anos eram determinantes. Jung foi além, analisando não apenas os eventos, mas o que eles simbolizavam. Ele dizia que o sintoma é a linguagem da alma quando ela não foi escutada. A sua ansiedade, os seus medos e as suas reações desproporcionais não são falhas, mas mensagens. E se você os escuta, eles o libertam. Quando você começa a olhar para dentro, começa a descobrir que muitas das suas emoções mais fortes não são adultas, mas emocionais, mas de outra época. São o eco de uma emoção que ficou presa em um corpo pequeno, em uma memória sem palavras. Jung dizia: tudo o que não enfrentamos na consciência se torna destino. Por isso, a infância não termina até que seja olhada. A ferida da infância tem um aliado silencioso: o complexo. Jung desenvolveu o conceito de complexos emocionais para explicar por que certas situações nos disparam com tanta intensidade. Não é só que alguém não o escuta, mas sim que quando não o escutam, isso ativa um complexo de invalidez que ficou fixado na sua infância. O adulto sente a rejeição do presente, mas quem reage é a criança do passado. Alfred Adler, colega e depois dissidente de Freud, também reconheceu que a infância gera roteiros de vida. Para Adler, a inferioridade percebida na infância nos leva a construir um estilo de vida compensatório. Por isso, muitos buscam ser bem-sucedidos, não por amor próprio, mas para tapar uma ferida de desvalorização. Jung diria que este sucesso, sem a integração da criança interior, se torna vazio, pois o externo nunca cura o que foi danificado por dentro. Winnicott trouxe algo essencial. A criança não precisa de uma mãe perfeita, mas de uma mãe suficientemente boa. Isto significa que as feridas não vêm apenas de grandes traumas, mas de ausências emocionais repetidas, de uma falta de conexão autêntica. Muitas pessoas sentem culpa por terem tido uma boa infância e ainda assim carregarem feridas profundas. Jung lhe diria: não importa o que aconteceu, mas como a sua alma interpretou isso. Jung também nos presenteou com o conceito do processo de individuação. Uma rota que começa quando você decide deixar de ser o que esperam de você e começa a ser você mesmo. Este caminho passa inevitavelmente por curar a criança interior, pois você não pode construir uma identidade sólida sobre fragmentos não integrados. O adulto real nasce quando a criança ferida é escutada e transformada em fonte de sabedoria.
Um dos momentos mais impactantes do trabalho interior ocorre quando deixamos de culpar, quando já não se trata de buscar culpados fora, mas de recuperar o poder dentro. Jung dizia: a culpa não é transformadora, mas a responsabilidade sim. É aí que você deixa de viver a partir da ferida e começa a viver a partir da escolha. Curar é este momento em que, sem justificar o passado, você decide que o seu futuro lhe pertence. A ferida mais silenciosa é a que se esconde atrás do tudo está bem. Aqueles que aprenderam a sobreviver sendo os fortes, os responsáveis e os maduros. No entanto, por trás desse personagem, muitas vezes há uma criança que se sentiu obrigada a carregar o peso dos outros. Jung chamava isto de inflação do ego, uma máscara de fortaleza que encobre uma carência e que, cedo ou tarde, se quebra se não for curada. Um dos exercícios mais potentes para isso é se olhar no espelho todas as manhãs e dizer em voz alta: eu já não preciso provar nada para merecer amor. No início, parecerá absurdo, mas repita, pois o seu subconsciente precisa se reprogramar, precisa ouvir o que nunca escutou e precisa deixar de viver condicionado por feridas que já não correspondem a quem você é hoje. Jung era um visionário porque não dividia o ser humano em pedaços. Ele entendia que o corpo, a mente, as emoções, os símbolos e a espiritualidade formam uma totalidade. Por isso, curar a infância não é apenas entender o que aconteceu, mas reintegrar as partes perdidas da alma. Voltar a sonhar, voltar a brincar, voltar a dizer o que se calou e voltar a sentir sem medo. Sabe de uma coisa? Não é tarde. Não importa se você tem 20, 30, 40 ou 60 anos, a criança interior não tem idade. E enquanto ela estiver ferida, ela lhe pedirá ajuda de 1000 formas. Com relações destrutivas, com insatisfação crônica ou com angústia sem causa aparente. No entanto, se você decidir escutá-la, se decidir tomá-la pela mão, a vida começa a se mover em outra direção. Jung também falava dos sonhos como a linguagem da alma. Muitas vezes, sonhamos com crianças perdidas, com casas velhas e com caminhos sem saída. E se estes sonhos fossem mensagens da criança que você foi? E se, em vez de ignorá-los, você começasse a escrevê-los, a dar-lhes forma e a falar com eles? Curar é também interpretar a sua vida como um símbolo, não apenas como uma sequência de eventos. A infância deixa códigos internos. E Jung acreditava que a arte, o desenho e a escrita eram ferramentas de canalização. Quando foi a última vez que você pintou sem se julgar ou que escreveu sem se corrigir? Faça isso não para mostrar a ninguém, mas para falar consigo mesmo. Às vezes a voz da criança não sai em palavras, mas em cores, formas e símbolos que escapam ao julgamento do adulto. O que mais nos dá medo, muitas vezes, não é lembrar a ferida, mas o que fizemos para sobreviver a ela. As máscaras que adotamos, as formas de fechar o coração e as atitudes que hoje nos afastam do que desejamos. Jung dizia: conhecer-se a si mesmo é aceitar que somos luz e sombra. Curar não é se tornar alguém melhor, mas aceitar tudo o que você é, até o que quis esconder. Você não tem que continuar arrastando a história que lhe contaram. Você pode escrever uma nova, mas para isso deve parar. Olhar para trás e falar com essa parte de você que ainda chora em silêncio. Pois o adulto funcional não pode avançar se a criança interior ainda grita. Jung disse claramente: o privilégio de uma vida inteira é chegar a ser quem você realmente é. E isso, em essência, é este processo. Uma volta para casa, um abraço ao passado, não para ficar lá, mas para resgatar o que você esqueceu. A sua ternura, a sua espontaneidade, a sua autenticidade e a sua capacidade de amar sem medo. Quando você cura a criança que foi, você começa a habitar a vida com mais profundidade. E isso é liberdade. Muitas vezes, por trás da adição à aprovação, se esconde uma criança que só queria que os seus pais a vissem e a reconhecessem. Esta necessidade, quando não resolvida, se torna uma busca constante por validação externa. Jung explicou magistralmente: o ego se torna uma construção vazia se não estiver enraizado no si mesmo. O que você busca fora, se não cultivar dentro, vira dependência emocional.
Nos relacionamentos, estas feridas se manifestam com força. Você se apega rápido demais ou se afasta quando se sente amado? Ou repete vínculos com pessoas frias, controladoras ou inacessíveis? Não é por acaso. Você está repetindo inconscientemente os vínculos da sua infância para tentar resolver o que não conseguiu na época. Jung chamou isso de eterno retorno do trauma não curado, um ciclo que só se rompe com consciência e compaixão profunda por si mesmo. É imprescindível diferenciar entre a compreensão intelectual da ferida e sua integração emocional. Muitas pessoas podem explicar o seu passado, mas ainda reagem como se o estivessem vivendo. Jung acreditava que a verdadeira mudança ocorre quando o corpo e a alma se sentem seguros para soltar a armadura. E esta segurança não vem de entender tudo, mas de começar a confiar em si mesmo a partir do presente. A ferida também se esconde no corpo. Jung foi um dos primeiros a sugerir que o inconsciente se expressa não só nos sonhos, mas também nos sintomas físicos. Dores crônicas, fadiga inexplicável, problemas digestivos ou insônia podem estar ligados a emoções reprimidas desde a infância. Por isso, a cura real deve incluir também a atenção ao corpo como contenedor de memórias emocionais não resolvidas. Nas decisões que você toma, também fala a sua criança interior. O trabalho que você escolhe, o parceiro com quem se vincula e a forma como lida com o seu dinheiro ou o seu tempo. Tudo isso é atingido pela sua história interna. Quando você toma decisões a partir da ferida, age por medo. Mas quando as toma a partir da sua consciência integrada, começa a construir uma vida baseada na sua essência, não nas suas carências. Existe uma ferida silenciosa que poucos reconhecem, a de não ter sido escutado. Quando na infância, as suas ideias, as suas emoções ou as suas perguntas foram ignoradas, você cresceu com a sensação de que o que você pensa não importa. Na idade adulta, isto se manifesta como insegurança ao falar, medo do julgamento ou necessidade de justificar tudo. Jung falava da castração do pensamento autêntico como uma das feridas mais duras para a evolução da alma. Muitos adultos repetem a voz dos pais em suas mentes sem nem perceber. Esta voz crítica, perfeccionista, dura ou invalidante se torna parte do diálogo interno. Às vezes o que você precisa não é mais motivação, mas mudar essa voz, substituí-la por uma interna que o acompanhe com ternura. Jung ensinou que o ego não deve ser aniquilado, mas educado, e esta reeducação começa mudando como você fala consigo mesmo. Não podemos esquecer a importância do brincar na infância. Quando uma criança não pôde brincar porque tudo era obrigação, exigência ou medo, o adulto que surge daí costuma ter dificuldades para desfrutar, para descansar e para rir sem culpa. Jung considerava o brincar como uma via direta ao inconsciente, uma forma de expressão livre, onde a alma se mostra sem filtros. Voltar a brincar não é imaturo, mas terapêutico. Na arte também se esconde uma medicina ancestral. Jung valorizava profundamente a arte espontânea como canal de cura. Desenhar sem julgar, pintar sem buscar perfeição, escrever sem forma. Deixar que a sombra tome forma no papel e, ao vê-la fora, perca poder dentro. Essa é a alquimia que acontece quando você dá expressão ao que antes só habitava na escuridão. Há pessoas que se sentem culpadas por terem feridas. Acham que, se os seus pais foram bons, então não deveriam se sentir mal. Jung deixou claro: ninguém escapa às feridas, porque ninguém escapa ao processo de individuação. Mesmo os ambientes mais amorosos deixam vazios, não porque sejam cruéis, mas porque os seres humanos não são perfeitos. A ferida nem sempre é culpa de alguém, mas sempre é responsabilidade de quem a carrega. O medo de ser abandonado, de não ser suficiente ou de falhar, não são sinais de fraqueza, mas partes humanas que todos compartilhamos. O que faz a diferença é como você se relaciona com estes medos. Jung dizia que a coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Curar não é se tornar invulnerável, mas se tornar real. As lembranças reprimidas nem sempre voltam como imagens, mas como atitudes, bloqueios ou emoções intensas sem causa aparente.
Jung ensinou que o inconsciente não esquece, só espera o momento certo para mostrar o que foi ocultado. Se você está tendo emoções que não entende, é muito provável que a sua alma esteja lhe pedindo para olhar onde antes você evitou ver. A espiritualidade foi outro pilar na visão de Jung, não uma religião imposta, mas uma conexão profunda com o significado. Quando uma pessoa cura as suas feridas, muitas vezes experimenta um renascimento espiritual, pois no fundo a alma não busca apenas bem-estar, mas sentido. E dar sentido à sua dor, à sua história e à sua vida é uma das formas. Enfim, você começou a jornada da mente e clicando no like, eu vou revelar os segredos que os controladores guardaram às 7 chaves. E se inscreva para que o algoritmo te entregue os próximos ensinamentos que ficaram ocultados por tanto tempo. Você não está aqui por acaso, pois o conhecimento que você busca também busca por você. Gratidão pela sua companhia.